Todos nós sabemos que o adultério, ele destrói não só uma família, mas ele destrói a família inteira. Então, antes de cometer qualquer erro, pense primeiro antes. Não vai pela carne, não faça o desejo da carne, porque um momento pode ser destruído para sempre. E o que nós fazer não tem como voltar atrás. Quando nós erramos, jamais nós conseguimos consertar aquele erro. Nós podemos arrepender e não cometer novamente, mas aquele erro vai continuar para sempre. Quem não se lembra da história de Davi? Pois é, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem amado e temente a Deus, mas porém, um dia ele resolveu não ir para a batalha e mandou todos os seus servos para a batalha e ele ficou em casa. Só que ao ele acordar, ele levantou e, segundo a Bíblia, relata que ele foi passear pelo terrácio. E assim ele viu uma mulher se banhando. E esta mulher se chamava Batseba. Então ele ficou cego. Ali ele ficou cego pelaquela mulher, sendo aquela mulher casada, e casada com um dos seus servos, que ele se chamava Urias. Então Davi planejou tudo para ficar com aquela mulher, pedindo que colocasse Urias à frente da batalha. E assim o seu servo ouviu e obedeceu e colocou Urias à frente da batalha. E o que aconteceu? Urias foi morto. Olha como é a cegueira espiritual. Davi estava cego. Davi ficou totalmente cego para chegar a este ponto, chegar de matar o marido da sua esposa para ter relação com ela. Foi gravíssimo o seu pecado. Então, após Davi cometer todo este pecado, Deus enviou o seu profeta Natã até a sua casa para falar do seu pecado. Só que, porém, Davi não entendia que o profeta Natã estava falando sobre o seu próprio pecado. Davi chegou a desejar a morte de quem tinha cometido este pecado, que era o adultério. Só que Davi, ele ficou surpresa, porque o profeta Natã falou para ele: estou falando do seu pecado. Deus mandou falar isto para você. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã para Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Você não morrerá, mas certamente o filho que nascer morrerá. Então Natã, após falar todas estas palavras para Davi, Natã voltou para sua casa. E o Senhor, como diz, fez. E a criança que Davi teve com Batseba, a esposa de Urias, Deus fez com que ela adoecesse gravemente. E então Davi buscou a Deus pela criança, jejuou, passou a noite prostrado sobre a terra, orando e pedindo a Deus para que não levasse aquela criança. Mas, porém, Deus não permitiu que aquela criança ficasse para eles. Então,
aquela criança morreu e Davi ficou muito triste. Olha a gravidade do pecado. Olha o tamanho foi a destruição para Davi. Davi perdeu seu filho. Ele orou, jejuou, prostou, clamou, mas Deus não é homem para que minta. Se ele falou, ele ia tirar a vida daquela criança. Ele não permitiu que aquela criança ficasse entre eles, pois era fruto da desobediência e Deus não poderia permitir aquela criança. Então a sua esposa Batseba consolou a Davi e eles tiveram outro filho, e este filho se chamou Salomão. E Deus o amou, Salomão, mas olha o tamanho foi o estrago para Davi, devido Davi ter dado lugar à carne, simplesmente porque ele viu uma mulher bonita e desejou e mandou buscá-la, esta mulher. Então, que sirva de lição. Tudo o que nós plantar, nós vamos colher. Não tem como nós plantar o bem e colher o mal. Se nós plantar o mal, certamente nós vamos colher o mal. Então, olha o que Deus falou para Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias e desejou como mulher. Viu? Deus, ele não nos poupa quando nós erramos. Deus, ele nos pune também. Não tem como nós cometer o erro e ficar como se nada tenha acontecido. Se nós cometemos o erro, nós devemos pagar. Então Davi pagou caro devido a ele ter deitado com a mulher que era casada. Além de tudo, dele adulterar, ele ainda mandou matar o marido daquela mulher. Foi um terrível pecado que ele cometeu contra Deus. E assim Deus também não poupou. Aconteceu várias coisas dentro da sua casa, mas devido ao seu pecado. Então ele pagou pelas consequências. Então é isto aí. Nós não podemos agir pela carne. Nós não podemos fazer os desejos das nossa carne. Vamos pensar sempre antes de cometer qualquer erro.